Olá, queridos e queridas estudantes, tudo bem, tudo tranquilo, tudo em paz com vocês? Oi, Chaminézinho, tudo em paz, tudo tranquilo, tudo certinho? Ele disse que sim. Como vocês estão? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Eu sou o professor Washington Lopes e hoje nós vamos ter uma aula de Ciências Humanas. Essa aula é direcionada para os estudantes do primeiro e segundos anos, dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, como sempre, vamos juntos e juntas para mais um momento de aprendizagens, mais um momento de reflexão e mais um momento de construção de conhecimento. Vamos nessa! Bom, a aula de hoje tem como tema as relações espaciais no dia a dia. Professor, relações espaciais, o que é isso? Será que tem a ver com o espaço sideral? Será que essa palavra espaciais tem a ver com o espaço? Não. As relações espaciais no dia a dia, esse tema, nós vamos pensar um pouco sobre como os objetos no espaço onde a gente está, no lugar onde a gente está, as pessoas, eles se relacionam entre si. Ou seja, a gente vai pensar como é a relação, como se dá o contato no nosso dia a dia de alguns objetos e de algumas pessoas, né, no nosso espaço, no espaço que a gente convive, no espaço que a gente habita. Combinado? Então é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje também. Mas antes disso, vamos relembrar o desafio da aula passada. Você lembra qual foi o desafio da aula passada? O desafio foi: faça um pequeno vídeo ou foto brincando com o brinquedo que aprendemos na aula. Vocês lembram que na aula anterior a gente fez um brinquedo que era um paraquedas feito com um pedaço de saco plástico ou uma sacola plástica inteira, um cordão, um bonequinho, um brinquedinho, uma bonequinha, enfim, que você jogava para cima e aí faz o paraquedas. Você conseguiu fazer, não era um desafio difícil, era um desafio massa, tranquilo de se fazer. Você fez? Espero que sim. Se fez, se você conseguiu gravar o vídeo, fazer a foto, manda pra gente compartilhar aqui, ok? E o mais importante, como eu sempre digo, façam os desafios, mesmo que seja um desafio como esse, por exemplo, de fazer um brinquedo, esses desafios ajudam você a aprender melhor, ajuda você a entender melhor o que a gente está trabalhando aqui na aula e o que você trabalha também na sala de aula com a sua professora, com o seu professor, com seus coleguinhas e suas coleguinhas de turma, ok? Quando você elabora o brinquedo, corta o plástico, amarra o cordão, seleciona o brinquedinho, tudo isso que você está fazendo está ajudando o seu cérebro a criar habilidades, conhecimentos que são importantes para a sua vida. E quando você brinca, como eu disse também na aula passada, você também está se desenvolvendo, você está ajudando o seu corpo, o seu cérebro a ajudar você a aprender. Façam os desafios, eles são fundamentais. Então, qual o objetivo, professor, da aula de hoje? O objetivo é identificar o que são relações espaciais no nosso cotidiano. Como eu já disse, as relações espaciais, né, elas têm a ver com a posição onde um objeto está, tem a ver com a posição onde uma pessoa está em relação a outra, em relação a um lugar. Então, por exemplo, eu estou aqui ao lado de Chaminézinho, em frente da câmera. Eu posso ir até a câmera, tocar nela, pegar nela, eu posso conversar com o Chaminézinho, também brincar com ele. E quando a gente faz isso, estamos aí vivendo um exemplo de relações espaciais, né? Exemplo de como a gente pode se reconhecer no espaço em relação aos outros objetos e às outras pessoas, ok? Maravilha, então vamos lá. Uma coisa para a gente pensar importantíssima quando a gente fala de relações espaciais é, por exemplo, a ideia de vizinhança. Professor, eu sei o que é vizinhança. Eu acredito que vocês com certeza já tenham ouvido falar nessa palavra, vizinhança. Por exemplo, você aí na sua rua, você tem vizinhança. As pessoas que moram nas outras casas, ao redor de você, próximo a você, são os seus vizinhos e vizinhas que moram aí nas redondezas da casa, do lugar onde você vive. Então, o que é vizinhança? É exatamente essa ideia, né, de coisas ou pessoas que estão vizinhas, ou seja, estão próximas da gente. Então, eu posso dizer, por exemplo, que Chaminé está sendo meu vizinho aqui na aula, né, está do meu lado. Eu posso dizer que o rapaz que está do outro lado da câmera filmando, ele já é meu vizinho aqui nessa aula de hoje. E a gente pode dizer que esse prédio é um prédio vizinho ao prédio do lado. E você pode dizer, por exemplo, que a sua casa, você tem como vizinho do lado direito uma pessoa, né, enfim, que seja, e do lado esquerdo outra pessoa, e que na frente tenha outras pessoas, e assim vai, é vizinhança. Então, alguns exemplos dessa vizinhança. Ó, aqui tem uma imagem de casas, né,
vizinhas, que formam uma vizinhança, pessoas que moram próximas. E aí a gente vê casas de vários tipos diferentes, não é? Casas mais altas, com primeiro, segundo, terceiro, quarto andar, prédios. A gente vê casas mais baixas, casas que estão de frente uma para outra, casas que estão uma de lado e a outra, a frente da casa está na lateral dessa primeira casa, e assim sucessivamente. E aí a gente vê uma vizinhança. Cada vizinhança tem um modo específico de se relacionar. Cada vizinhança tem um grupo de pessoas, né, que tem um jeito, cada pessoa tem um jeito individual de se comportar, e essa comunidade, essa vizinhança também tem um jeito muito especial de conviver. Nenhuma comunidade, nenhum bairro, nenhuma cidade, nenhum estado é igual ao outro. As pessoas que vivem lá são diferentes. Então, sempre vão ter coisas que são específicas, ou seja, formas de ser, de conviver que são exatamente daquele jeito, só naquele lugar. Cada lugar tem o seu jeitinho. Outra imagem aí, ó, de casas vizinhas. Aí a gente já vê que as casas, nesse caso, a maioria delas são mais altas, e a gente consegue observar também em relação a outra, ó, que as casas aqui são muito, mas muito próximas. A gente chama de casas conjugadas, uma coladinha na outra, ó. A maioria delas é uma coladinha na outra, olha só. Se você observar também, você pode ver que na maioria delas existem aí 4 janelas ou 8 janelas, 4 embaixo, 4 em cima. Algumas têm até 10 janelas. E ó, essas casas são, na verdade, são casas em prédios, né? São vários prédios, um do lado do outro, e tem várias moradias dentro desses prédios. Um outro exemplo, ó, de vizinhança, são pessoas, por exemplo, que moram em palafitas. Palafitas são aquelas casas que são construídas normalmente com material de madeira e outros materiais não convencionais, não são tijolos, não é cimento, e são construídas, ó, sobre rios, sobre água. Normalmente as pessoas que moram em palafita, no Brasil, por exemplo, são pessoas que não têm muitas condições, não têm condições de morar em outros lugares, e infelizmente só resta as palafitas ou outras formas de moradia, né, que não são tão comuns. Em outros países, e mesmo aqui no Brasil, existem palafitas, né, que são palafitas bem estruturadas, até pessoas ricas que moram em palafitas. Mas, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem aí as palafitas, e é um exemplo de vizinhança também. Outras casas aí, a gente já pode observar a relação que essas casas estabelecem entre elas. Ó, por exemplo, a casa de cima, essa casa que tem uma chaminé que está escura, que não tem uma luz na frente, ela está, ó, de frente da lateral dessa casa de baixo, que tem uma luminária, que tem uma caixa de correios, tem um cercado. A casa de cima não tem um cercado, ou seja, não tem nada que impeça de a gente chegar na parede da casa. Essa casa de baixo já tem um cercado, já tem uma limitação ali, né? Dizendo que as pessoas que estão fora da casa só podem entrar se elas forem autorizadas. Senão, o muro está indicando que ela não pode entrar, que aquela casa pertence a uma pessoa, a um grupo de pessoas, e, portanto, a entrada ali não é permitida, a aproximação da casa não é permitida, além desse portão. Um outro exemplo aí de vizinhança, ó, casinhas de passarinhos. Os passarinhos não constroem essas casas, são os seres humanos que colocam lá para que os pássaros venham, construam seus ninhos, né, tenham seus filhotes, durmam lá para se proteger da chuva e de outras questões da natureza. Mas aí, ó, a gente tem também um exemplo de vizinhança. Casinhas que estão próximas. A gente tem a casa amarela na parte direita aqui, mais em cima. Tem uma outra casinha amarela que está um pouco mais abaixo. Tem uma casinha azul que está atrás dessa casa amarela daqui de cima. Tem uma casinha azul que está também, ó, do lado da casinha amarela de baixo, estabelecendo relações de vizinhança. É importante que a gente respeite os direitos de vizinhança, tá? Então, você tem a sua casa, né? De repente a sua casa tem muro, ali é o seu lugar, é o espaço da sua família. Ali é o lugar onde você pode ficar à vontade, descansar, mas isso não nos dá o direito, não é, de desrespeitar os vizinhos. Então, nada de som muito alto, porque incomoda, e não é porque você está na sua casa que isso não vai incomodar os vizinhos, incomoda, e é importante ter essa noção de respeito. Não é porque você está dentro da sua casa que você pode sujar, deixar tudo sujo e ficar fedendo. Mas é minha casa, deixa assim mesmo que é minha casa. Porque esse cheiro, esse mau cheiro, a sujeira incomoda também a vizinhança. Você precisa saber conviver com as pessoas com respeito, com educação, saber conviver com as diferenças, então respeitar os direitos de vizinhança, porque numa comunidade cada um tem o seu direito, mas tem também o dever de respeitar o direito dos outros. Então, respeitar os direitos de vizinhança é saber conviver com as pessoas no seu dia a dia de maneira respeitosa. E aí, que tal exercitarmos o nosso conhecimento? Quando a gente fala de relações espaciais,
É importante a gente saber identificar, por exemplo, os objetos, se estão à frente, se estão ao lado, se um está mais perto, se o outro está mais distante, se as pessoas estão próximas. É importante que saiba que, dependendo da posição que a gente tiver, a gente vai identificar a pessoa de uma maneira diferente, o objeto de uma forma diferente. Então, a gente vai exercitar um pouquinho essa ideia de relações espaciais. Então, por exemplo, vou mandar agora um desafio para você, tá? Se sua mamãe, se seu papai, se seu irmão, se a sua irmã, se tem alguém com você aí do seu lado, chama para perto para a gente fazer esse desafio juntos, ok? Vamos lá. Quantas casas vemos nesta imagem? Difícil ou fácil? Bora lá. Quantas casas a gente vê nessa imagem? Vou dar 5 segundinhos para vocês observarem, crianças, meninos e meninas, papais e mamães, todo mundo que está assistindo. Vê aí, quantas casas tem nessa imagem? É difícil identificar? Sim ou não? Vamos lá. 3 casas, ok? E aí, olha, a gente tem aqui a divisão entre 2 casas. Elas estão muito próximas, mas elas não são as mesmas casas, tá? Então, ó, a primeira divisão separando a casinha do meio da casinha da direita. A segunda divisão, que eu tracei aí uma linha, separando a casinha do meio da casinha da esquerda, da nossa esquerda, não é porque a gente está de frente para a imagem. Se a gente ficar assim, então é direita e esquerda. Se a gente ficar de frente, esquerda, direita. Ok? A primeira casinha está aqui, a segunda está aqui ao meio e a terceira aqui. Vocês repararam também, claro que repararam, que tem uma coisa diferente nessa rua aí, não é? Não é qualquer rua. Vocês estão observando aí? O que será que está diferente nessa rua? Ela é, ó, uma ladeira, né? Uma rua que está subindo, não é plana. Ela é inclinada. Então, ó, vamos então para o próximo exercício. Ó, se a gente está vendo essas 3 casas, a gente está vendo elas inclinadas aí, né? Elas estão numa ladeira, que é uma rua inclinada. Queria fazer uma pergunta. Qual casa está mais perto de Chaminézinho? Ó, Chaminézinho aqui apareceu. Se Chaminézinho estiver subindo essa ladeira, vamos imaginar que Chaminézinho está subindo a ladeira, está exercitando. Chaminézinho está correndo, né? Chaminézinho fazendo um cupezinho, ele vai subir a ladeira. Nesse exato momento, Chaminézinho está ali, ó, no comecinho, no lado esquerdo da imagem. Qual é a casa que está mais perto de Chaminézinho? É fácil, não é? Ô, professor, é claro que é essa casa da esquerda aí, que está bem perto na cabeça dele. Ok, se Chaminézinho estiver subindo, então quando a gente analisa o espaço, a casa mais próxima dele é essa daqui. E claro, as 3 casas estão paradinhas, tá? As casas não se mexem. Eu acho que não, só se for uma casa assombrada. Mas como dizem que casa assombrada não existe, casas não se mexem, então essa casa vai ficar paradinha aí. Se Chaminézinho estiver subindo, essa casa, a primeira é a que está mais perto dele, ok? Então vamos analisar outra imagem. E agora, se Chaminézinho estiver descendo a ladeira, vamos supor que ele já subiu, conseguiu subir, chegou lá em cima, respirou e desceu correndo. Qual é a casa que está mais perto de Chaminézinho agora? Lembram que as casas não se mexem, elas continuam fixas lá, tá? Não é porque a imagem não, é porque as casas ficam paradas mesmo, vocês sabem disso. Só que agora o Chaminézinho está descendo, então automaticamente a casa que está mais próxima a Chaminézinho já não é mais aquela lá de baixo, é a de cima, porque Chaminézinho mudou de posição. Os objetos não mudaram, mas Chaminézinho mudou. Então, a ideia de perto e longe mudou também quando o Chaminézinho se mexe. Então, agora a casa que está mais perto dele não é mais a casa de baixo, e sim essa casa aqui de cima. Ok? E aí a gente começa a perceber que quando a gente se move, os objetos, que também não podem ser objetos que não se moveram, mas eles mudam de perspectiva. Então, dependendo da posição que eu tiver, um objeto está à minha direita, está à minha esquerda. Se eu mudar de posição, ele pode mudar agora para a esquerda ou para a direita. Se eu for para outro lugar, talvez ele fique mais perto ou mais longe. Então, dependendo da movimentação que a gente fizer, a perspectiva do objeto, a relação do objeto no espaço muda. Entenderam? Conseguiram entender? E uma última atividade. A gente tem aqui, ó, esta imagem, tá? E pergunta: qual gato está em frente da casa amarela e laranja? Estão vendo a casa amarela, e em cima, a casa laranja, em cima a amarela, que na entrada deve ter portinhas azuis. Ok, temos 2 gatos aí. Qual é o gato que está Qual é o gato que está em frente da casa laranja e amarela? 3 segundinhos para vocês pensarem. Resposta é... Oh, peraí, deixa eu voltar.
O que está mais perto da casa laranja e amarela, o que está em frente, aliás, é esse aqui, ó. O que está assim caminhando. Por quê? Se a gente observar a casa, a gente vai ver que ele está, ó, exatamente em frente. E aquele outro gato lá, por mais próximo que esteja da casa, ele não está na parte da frente, ele está um pouquinho na lateral. E aí uma outra pergunta ainda sobre essa imagem, tá? Qual é o gato que está mais perto da grade? A gente já viu que o gato que está em frente à casa laranja, amarela, que a entrada é azul, é esse daqui que está aí caminhando assim, ó, congeladinho, caminhando. E agora, qual é o gato que está mais perto da grade? Essa é a grade, estão vendo aí? Qual é o gato que está mais perto? Mais 3 segundinhos para vocês analisarem. Pom, é o gato, ó. Esse aqui, você olha a imagem e faz, não, professor, o que está mais próximo é aquele outro lá. Mas a imagem, quando a gente observa, a gente enxerga o gato do ladinho da grade, mas se nós pararmos para analisar o contexto da imagem, o que está mais perto da grade é esse gato de baixo. Por quê? A gente consegue ver que a grade está mais para perto da gente. Então, isso significa que a grade está mais próxima do gato que está na mesma linha, né? Na imagem, a gente consegue ver que os dois estão mais ou menos na mesma linha e mais próximos da gente. O que significa que aquele gatinho que está lá no fundo, por mais que a gente veja ele no ladinho, na verdade ele está mais distante da grade. E é isso. Gostaram da aula de hoje? Eu espero que sim. Espero que tenham entendido. Estudem, se dediquem, aprofundem, conversem com os seus coleguinhas e coleguinhas. E é isso. Bom, vamos então para o desafio da aula de hoje, tá? Ó, que tal você fazer um desenho bem bacana da casa que fica mais distante da tua? Você vai olhar para as casas da tua vizinhança, vai reconhecer onde é a sua casa e você vai identificar qual é a casa que está mais distante da tua, na tua vizinhança, dos teus vizinhos ao redor. Qual é a casa que está mais longe? Para, observa, faz um desenho, compartilha com a tua professora, com o teu professor, com os teus amigos, compartilha com a gente, ok? Bom, e para concluir, uma mensagem para vocês. Vamos conviver com respeito. Lembram respeitar os direitos de vizinhança? As relações espaciais que a gente estabelece com os objetos, com os animais e com as pessoas necessitam de respeito. Respeito com você e respeito com todos os outros que você convive. Ok? Abraços, até a próxima aula. Tchau, tchau.